Cafetec News na área. Aquele seu shot diário de inteligência artificial, tecnologia, produtividade e muito mais, servido como um cafezinho expresso, rápido, quente e direto ao ponto. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada incrível para entender como as coisas são feitas, de um arranha-céu gigantesco até o smartphone que está na sua mão. Preparados? Então bora lá! Agora pensa comigo. O que um navio e um celular têm em comum? Parece até piada, né? Um é praticamente uma cidade de aço flutuante. O outro a gente leva no bolso. Mas e se eu te dissesse que existe um único conceito que explica a fabricação dos dois? Como assim? Pois é. O segredo para desvendar esse mistério todo está num princípio que é, olha, surpreendentemente simples, mas extremamente poderoso. É como se fosse um cabo de guerra que define como tudo ao nosso redor é criado. E aqui estão os dois lados dessa briga: volume contra variedade. De um lado, a força do alto volume, que é basicamente produzir milhões de coisas exatamente iguais. Do outro, a mágica da alta variedade, que é criar peças únicas, personalizadas, feitas sob medida. Absolutamente tudo que é produzido no mundo se encaixa em algum ponto entre esses dois extremos. Ok, vamos começar nossa viagem pelo lado do alto volume. O universo onde a escala é a rainha e a eficiência é a lei. Aqui, o jogo é produzir o máximo possível, o mais rápido possível e, claro, da forma mais barata possível. E no ponto mais radical do alto volume, a gente encontra o tal do fluxo contínuo. Para entender, é só pensar na água saindo da sua torneira. Ela está sempre lá, sempre igual, certo? A produção aqui nem é contada em unidades, mas em fluxo. Litros por minuto, toneladas por dia, é um processo que simplesmente não para, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E para essa engrenagem funcionar, as condições são bem específicas. O processo é quase 100% automatizado, controlando coisas como pressão e temperatura com uma precisão absurda. Os equipamentos são gigantes, feitos sob medida para aquela única função. E as pessoas envolvidas são super especialistas, que ficam lá só para supervisionar e agir em alguma emergência. Pensa numa refinaria de petróleo ou numa fábrica de cimento. É exatamente isso. Dando um passinho para o lado no nosso mapa, a gente chega num lugar bem mais familiar: a produção em massa. Aqui sim, a gente está falando de produtos que podemos contar um por um. Carros, celulares, televisões, tudo fabricado em quantidades astronômicas. O exemplo clássico, o pai de todos, é o Ford modelo T. O Henry Ford tinha um foco, uma obsessão, volume máximo. O resultado? Um carro só, de uma cor só, a preta. E isso permitiu uma eficiência que o mundo nunca tinha visto antes. Era a produção em massa em sua forma mais pura e brutal. Só que a produção em massa não ficou parada no tempo, né? Vamos avançar para uma fábrica moderna da Audi. Eles ainda fazem milhares de carros, mas agora você pode escolher a cor, o tipo de motor, o acabamento interno. Eles conseguiram injetar uma dose de variedade no sistema de volume. Uma evolução crucial. Beleza, agora vamos atravessar o espectro. É hora de viajar para o outro extremo, o mundo da alta variedade. Aqui, as estrelas do show são a customização e a flexibilidade. Bem no meio do caminho entre os dois extremos, a gente tem a produção intermitente. Imagina uma fábrica de móveis. Hoje, eles produzem um lote de 500 cadeiras azuis. Amanhã, eles param, reconfiguram as máquinas e passam a produzir 200 mesas de madeira. A produção é feita em lotes, tentando equilibrar um bom volume com uma variedade bem maior de produtos. E claro, isso exige um tipo de fábrica diferente. Os equipamentos precisam ser flexíveis. Pense em robôs que podem ser reprogramados para fazer tarefas diferentes. E a mão de obra, então? Tem que ser super qualificada e adaptável, pronta para lidar com a mudança constante de um produto para o outro. E, finalmente, chegamos ao pico da variedade, os grandes projetos. Aqui, cada produto é literalmente uma obra de arte única. A construção de um navio, uma ponte, um estádio de futebol, a complexidade é altíssima e o jogo se inverte. Em vez do produto passar pela linha de montagem, são os trabalhadores e as máquinas que se movem ao redor dele. E esses projetos, olha, eles têm um ciclo de vida longo e bem definido. Não é só construir e pronto. Começa lá na concepção, passa pelo projeto detalhado, a construção em si, depois vem anos e anos de uso e manutenção
e um dia termina com a desativação. É uma verdadeira maratona. Mas o mais incrível é que até nesse mundo as coisas estão se misturando. Dá uma olhada nesse exemplo. Um prédio de 15 andares montado em apenas 2 dias. Eles pegaram um grande projeto e injetaram nele os princípios da produção em massa, com componentes pré-fabricados, ganhando uma velocidade que parece ficção científica. E essa ideia de misturar os mundos nos leva ao ponto central de toda essa nossa conversa. As empresas mais inovadoras de hoje não ficam paradas num ponto só. Elas se movem, elas dançam através desse espectro. É isso, a grande sacada é essa convergência. Empresas de produção em massa, como a Dell, se moveram para perto da variedade, permitindo que você personalize seu computador. E indústrias de grandes projetos, como na construção de casas populares, se moveram em direção ao volume, usando peças pré-fabricadas para serem mais eficientes. Um lado está andando em direção ao outro. E agora vem a parte mais legal de todas. Esse jeito de pensar de volume versus variedade não serve só para coisas que a gente pode pegar. Ele se aplica perfeitamente ao mundo dos serviços também. Olha só que interessante, o transporte público, como o metrô, é um serviço de altíssimo volume e baixíssima variedade. Já uma consultoria de arquitetura que projeta uma casa única para você é o oposto, altíssima variedade, baixíssimo volume. E um consultório médico fica ali no meio, atende vários pacientes, que é o volume, mas com tratamentos personalizados, que é a variedade. E essa citação aqui resume tudo de forma brilhante. Ela basicamente diz, olha, você não pode ser tudo para todo mundo. Entender onde a sua empresa está nesse espectro de volume e variedade é uma decisão estratégica. É escolher onde você vai competir e como você vai ganhar o jogo. E agora eu jogo a pergunta para você. Para e pensa um pouquinho. E no seu trabalho? Na sua empresa, na sua função, a estratégia é mais focada em volume, em entregar algo padronizado para muita gente? Ou é mais focada em variedade, em criar soluções flexíveis e únicas para cada cliente? Onde você se encaixa? Essa reflexão é muito poderosa, não acha? Queremos saber qual é a sua opinião sobre o tema desse episódio do Café Tech. Deixa aqui nos comentários. A gente adoraria saber como essa ideia se aplica aí no seu mundo. A curadoria do conteúdo e a produção deste nosso papo foi feita pelo cientista da computação, professor Carlyle do Vale. Espero que tenham curtido essa jornada pelo mundo da produção. Um abraço virtual e até a próxima!